Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa nona lição com o título O Trabalho e a Vida. E hoje vamos falar, nesse segundo tópico, participantes da graça. Perguntar: quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que necessidade ele supre? O apóstolo João, ele fala que deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, a todos que creem no Senhor, então, creem em Deus, aceita Jesus como seu Salvador, então vai ser chamado filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Cristo Jesus. Então, ele sente que recebeu a graça de Cristo, e foi enriquecido nele e em toda palavra e em todo conhecimento. É o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios. Mas aos Romanos ele traz algo ainda mais bonito, mais completo. Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Então aqui fala de uma necessidade na pergunta. Eu acho que a paz poderia responder bem, mas se formos olhar o contexto todos, passamos a ser filho de Deus, temos a paz, a graça e ainda a esperança na glória de Deus. São vários fatores aqui, a justificação que nos é dada, portanto são vários fatores que traz aqui uma alegria, uma promessa, algumas promessas, na verdade, maravilhosa para nós. Diz assim o Caminho a Cristo, página 78. Aqueles que são participantes da graça de Cristo estão prontos para fazer qualquer sacrifício a fim de que outros, porque ele, Jesus, morreu, possam participar do dom celestial. Farão tudo o que puderem para fazer do mundo um lugar melhor enquanto passam por ele. Essa atitude é o fruto natural de uma alma verdadeiramente convertida. Então, logo alguém se aproxima de Cristo, nasce em seu coração o desejo de revelar a outros que precioso amigo essa pessoa encontrou em Jesus. A verdade que salva e santifica não pode ficar guardada no coração. Se estivermos revestidos com a justiça de Cristo e preenchidos pela alegria de seu Santo Espírito, que em nós habita, não conseguiremos ficar em silêncio. Se provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos algo a falar, do mesmo modo que Filipe, ao encontrar o Salvador, convidaremos outros à presença do Mestre. Então aqui fica bem claro para nós que, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, que necessidade ele supre? São muitas, mas entre elas, voltamos a ser filhos de Deus, temos acesso ao trono da graça e realmente somos enriquecidos com toda a palavra e conhecimento que agora o Espírito Santo vai trazer e vai incutir em nosso coração. Daí a importância de conhecer o nosso Salvador e se apegar a ele. Muito bem, que conselho o apóstolo Paulo nos dá para enfrentarmos problemas e dificuldades? Qual é o conselho? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É muito importante, é um texto pequeno, lindo, completo e maravilhoso. A graça de Cristo há de suprir toda a necessidade que nós temos, mas há que chegar ali com confiança a esse trono da graça. Expor, abrir o coração, conversar, e nesse momento é que é possível, então, fazer Jesus conhecer o que você precisa, ou conhecer o que você está passando, ou conhecer o que aconteceu contigo. E ao expor isso, com confiança ao trono da graça, vamos ser ajudados em tempo oportuno. A promessa está aqui bem clara para nós. Filhos e filhas de Deus, página 121, apenas inspirada, traz o seguinte: Jesus conhece as necessidades de seus filhos e ama ouvir as suas orações. Que os fiéis excluam o mundo e tudo que possa desviar os pensamentos de Deus, que sintam que estão a sós com o Pai. Que o seu olhar investiga o íntimo do coração e lê o desejo da alma, e que possam conversar com Deus.
Irmãos, a conversa com Deus não é um monólogo. Não é você ajoelhar, deixar todos os seus agradecimentos, os seus pedidos e levantar-se dali. Isso é um monólogo. É uma conversa. E nessa conversa você precisa realmente abrir o seu coração, fazer uma oração onde você não tem pressa, onde você realmente solta os seus sentimentos, abre o teu coração, expressa seus agradecimentos, coloca os seus pedidos, coloca as suas necessidades, coloca as suas provações. E com essa oração sem tempo, sem pressa, com essa calma toda, é que o Espírito Santo vai trazer a voz de Deus ao seu coração, trazendo alento para tudo que você precisa. Então faça a sua experiência. Não faça uma oração a mesma de ontem, amém? Realmente vai ao seu cantinho, sem pressa, sem incomodação, sem ninguém. Ajoelhe ali e converse com Deus. A graça de Cristo vai levar tudo até o trono da graça. Vai ser temperado com o Espírito Santo e aqui a sua oração vai ser um cheiro suave no céu. E isso vai fazer com que você, a sua mente, o teu pensamento, o teu ser receba de volta tudo o que você está ali expressando, vai vir ao seu coração através do Espírito Santo. Portanto, experimente fazer uma oração diferenciada. Aquela oração que você realmente abre e se expõe. Fica vulnerável diante de Deus. Pergunta C. Após nos tornarmos filhos de Deus, o que passamos a dever aos outros? Romanos, capítulo 1, 14 e 15, diz: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Qual é a dívida? Comunicar esse amor tão maravilhoso que nós encontramos. Essa é a dívida. Por isso o texto diz: não devais a ninguém coisa alguma a não ser o amor. E quando nós recebemos esse amor de Cristo, quando nós recebemos a graça dele, quando nós desfrutamos de tão maravilhoso privilégio, devemos passar esse privilégio a outros que ainda não conhecem. Tantos estão passando por aflições, não têm a mínima noção de que há um Deus diferente daquela graça barata que existe por aí, daquela emoção que eles sentem na igreja. Um Deus que realmente, um Jesus que realmente vai abraçá-lo com carinho, se ele realmente entender e conhecer realmente a Jesus. Porque nós sabemos quem é Jesus, nós estudamos sobre o que Jesus fez, nós estudamos muita coisa relacionada a Jesus, mas muitas vezes não o conhecemos, não temos uma relação íntima com ele. E é isso que é preciso ter para alcançar esses privilégios que estão aqui escritos. É maravilhoso quando alcançamos esse patamar de relação com Cristo. A pena inspirada em Comentário Bíblico, volume 6, página 1067, traz o seguinte: em que sentido Paulo era devedor, tanto a judeus quanto a gregos? Ele havia recebido a mesma comissão que todos os discípulos de Cristo recebem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao aceitar a Cristo, Paulo aceitou essa missão. Ele compreendeu que agora estava sob o poder de trabalhar por todas as classes de pessoas, pelos judeus, gentios, sábios e ignorantes, por aqueles que ocupavam elevadas posições, assim como pelos que estavam nos mais humildes caminhos da vida. Irmãos, eu volto a salientar, já falei aqui outras vezes e volto a salientar. Aqui está ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, a maior ordem que Cristo deu a cada um de nós é amar. O amor é a primeira coisa. E se nós amamos, nós então não vamos acusar, não vamos rejeitar, não vamos condenar, nós vamos realmente amar. E quando nós vamos ensinar uma pessoa, nós vamos acrescentar mais coisa além do que a pessoa já acredita. Mesmo que ela acredite numa coisa que não é correta, vamos acrescentar o amor de Jesus. E quem vai fazer o trabalho de converter a pessoa, de convencer a pessoa é o Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos pregar o sábado, queremos pregar o virtuário, queremos pregar a nossa regime alimentar, nós queremos ir com doutrina. Irmãos, nada disso convence ninguém. O que convence uma pessoa é o amor de Jesus. É colocar a pessoa em tal comunhão com Jesus que o Espírito Santo começa a cavucar tudo, fazer uma limpeza e a pessoa começa a se interessar por mais, por mais, por mais. E a gente, com jeitinho, vai conseguindo explicar à pessoa toda a doutrina de Cristo,
tudo que ele tem mandado nós explicarmos. Mas o primeiro passo, a primeira coisa que devemos ensinar a uma pessoa é quem é realmente Jesus, como se relacionar com Jesus. E a partir daí nós vamos conseguir alcançar o mais alto privilégio para nós e também para as pessoas, que é participar dessa graça tão maravilhosa que custou um preço tão alto, a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus. E é uma graça que realmente está para nós hoje. O título hoje é Participante da Graça. Estou eu realmente tendo uma relação com Jesus a ponto de ser participante dessa graça? Está você tendo uma relação com Cristo, conhecendo intimamente a Jesus para poder ser participante dessa graça de Cristo? Então, irmãos, fica a pergunta, fica para vocês o incentivo de realmente conhecer Jesus, assim como você conhece talvez o seu cônjuge, assim como conhece os filhos, porque se for citar vários nomes no mundo, nós conhecemos. Aliás, nós sabemos quem é, mas não conhecemos. Conhecer é ter uma relação íntima com essa pessoa, onde você tem todos os pormenores, vários detalhes, e é isso que nós precisamos, não só conhecer Jesus, como nos conhecer para abrir o nosso coração a Jesus. Esse é meu desejo, esse é meu sincero pedido que eu faço a cada um de vocês, para que tenha uma relação com Jesus a ponto de realmente vocês conhecerem quem é Ele. E a única maneira, estudando a palavra de Deus, é estar em comunhão com Ele, e quando você for orar, você realmente ser vulnerável e estar ali a conversar com Jesus, esperando a voz do Espírito Santo falar ao teu coração. Que Deus nos abençoe e dê essa graça para que possamos alcançar cada vez mais alto o patamar de relação com Cristo. Esse é meu sincero desejo para mim e todos hoje. Amém.